Na continuidade do trabalho regular que fazemos de contacto aqui com a região autónoma, os deputados do PCP no Parlamento Europeu realizam hoje aqui mais umas jornadas de trabalho na Madeira. Estas jornadas dedicadas a dois temas centrais. Eu dar-vos-ia conta do primeiro e depois a deputada Inês Juber dar-vos-ia conta do segundo grande tema que nos ocupa ao longo do dia de hoje. Um primeiro tema tem a ver, nós estamos aqui na região na semana em que passam 3 anos sobre o 20 de fevereiro. Isso não foi por acaso, foi propositado, porque esse é um dos temas destas jornadas. Como sabem, o PCP teve desde a primeira hora, enfim, tivemos aqui na região autónoma logo a seguir à catástrofe, e desde a primeira hora que temos tido no Parlamento Europeu uma intervenção em torno destas questões, seja reclamando a solidariedade europeia para ajudar a recuperar e a reparar, tanto quanto possível, os estragos causados pela catástrofe, seja atuando também ao nível da necessária prevenção estrutural para que, de futuro, fenómenos extremos como aquele a que assistimos tenham consequências menores do que aquelas a que assistimos também. Temos, ao longo dos anos, tido no Parlamento Europeu uma intervenção intensa em torno destas questões das catástrofes. Fomos responsáveis por um relatório sobre a prevenção, uma abordagem à prevenção de catástrofes naturais, do qual saíram muitas recomendações, várias delas também que colheram muito do que foi a experiência aqui do 20 de fevereiro e de tudo o que se seguiu. Temos tido também intervenção, enfim, na sequência de outras catástrofes, dos incêndios, e agora mais recentemente também destes temporais mais recentes. Levámos também lá ao Parlamento Europeu, através de perguntas à Comissão Europeia, este problema, no sentido de saber que instrumentos poderão ser mobilizados, e hoje o objetivo da visita era fazer 3 anos decorridos, desde o 20 de fevereiro, fazer um balanço, saber o que foi já cumprido, o que é que se fez ao nível da recuperação das infraestruturas atingidas, das habitações e outras infraestruturas, o que se fez já no campo da prevenção estrutural e, enfim, identificando atrasos, insuficiências nesse trabalho, procurar, ao nível do Parlamento Europeu novamente, procurar levar lá um conjunto de questões que possam ajudar a superar alguns desses atrasos e insuficiências. Nós reunimos com a Associação de Municípios da região autónoma, e reunimos também com a Câmara Municipal do Funchal. E da parte da tarde fizemos um conjunto de visitas às zonas altas aqui do Concelho, constatando in loco o estado de muitas das habitações afetadas, o estado ainda muito atrasado das reparações. Enfim, tivemos também algum contacto com as populações afetadas. Deste conjunto de reuniões e contactos com a população saem 2 ou 3 questões que nós vamos agora levar ao Parlamento Europeu. Uma primeira questão prende-se com a necessária, e foi a Associação de Municípios que nos alertou para este problema. Há todo um trabalho no sentido de prevenção de futuras catástrofes, há todo um trabalho de planeamento que terá que ser feito ao nível da revisão dos PDMs existentes, ao nível da elaboração de planos de emergência, de cartas de risco. Esse trabalho tem custos, e custos avultados, custos a que os municípios, na situação atual, não estão em condições de fazer face. Portanto, esta é uma primeira pergunta que levaremos ao Parlamento Europeu e que faremos à Comissão Europeia: que apoios europeus poderão ser mobilizados para apoiar os municípios nesta fase. Portanto, neste caso, não tanto na recuperação dos estragos
e na reparação dos estragos da catástrofe, mas na prevenção estrutural de catástrofes futuras a este nível, portanto, de elaboração de cartas de risco, de planos de emergência, de revenda dos PDMs. Há uma preocupação que resulta destas reuniões também que se prende com o reduzido envolvimento dos municípios na execução, designadamente da Lei de Meios. Portanto, nós sabemos que a Lei de Meios está com uma execução muito baixa, portanto, os últimos números que temos apontam para 28% dos montantes que estavam previstos, de acordo com o último relatório do Tribunal de Contas, e houve da parte dos municípios o manifestar dessa preocupação com o que eles consideram ser o reduzido envolvimento dos municípios na aplicação no terreno das diversas verbas que vieram ao abrigo da Lei de Meios. Isto depois tem problemas com a definição de prioridades de intervenção no terreno, muitas delas contestadas, com as próprias soluções técnicas que são adotadas, e, portanto, haveria necessidade de haver aqui um outro envolvimento dos municípios, já para não falar das próprias populações, em todo este trabalho, tendo em vista também a sua aceleração. O PCP, na Assembleia da República, há pouco tempo questionou o Governo sobre este atraso na execução da Lei de Meios. Da resposta que recebemos, resultam também algumas questões que vão motivar agora a nossa intervenção no Parlamento Europeu em perguntas à Comissão Europeia. Uma delas tem a ver com as verbas que era suposto virem ao abrigo do Fundo de Coesão, de uma reprogramação que houve de vários programas do Fundo de Coesão, no sentido de canalizar para a região 265 milhões de euros do Fundo de Coesão. Só uma parte, cerca de metade dessas verbas foi mobilizada até à data. A preocupação que temos, e é uma preocupação também, segundo creio, das autoridades regionais, é o que acontece com as verbas em falta, concretamente com os outros 135 milhões de euros que deveriam vir ao abrigo do Fundo de Coesão. A Direção-Geral do Orçamento, portanto o Governo, na resposta que deu à pergunta dos deputados do PCP na Assembleia da República, refere uma possível passagem deste dinheiro para o próximo período de programação, 2014-2020. Ora, isto não é muito claro e vamos questionar a Comissão Europeia sobre em que condições podem estes 135 milhões de euros ser mobilizados e em que condições poderão ser perdidos, porque não é uma possibilidade que nós não afastamos. No caso deles não serem mobilizados dentro do tempo previsto, a possibilidade da região poder perder este dinheiro, e vamos questionar a Comissão Europeia sobre isto. E uma segunda questão tem a ver com as verbas também que vieram ao abrigo do empréstimo do BEI, do Banco Europeu de Investimento. O Governo disse que houve uma primeira transferência de 62,5 milhões de euros. O que estava previsto era um total de um empréstimo de 250 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento. Interessa saber o ponto de situação também desta linha de crédito junto do BEI, que parte foi mobilizada e, não tendo sido a totalidade, em que condições poderá ainda vir a ser utilizada esta linha de crédito sem se perder, como corremos o risco de acontecer com as verbas do Fundo de Coesão. Há ainda algumas verbas, e para isto, para terminar, relativas ao PIDAC, portanto à reprogramação do PIDAC e ao reforço do PIDAC aqui na região, que previa que viessem para a região 15 milhões de euros provenientes do IRU, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, e mais 10 milhões de euros provenientes do IAPMEI. Não há notícia ainda da execução destas verbas que estavam previstas, sendo que, no que diz concretamente respeito às verbas do Instituto de Habitação, elas poderiam e deveriam servir para acelerar um trabalho no terreno de recuperação de muitas habitações que, segundo podemos constatar hoje nas visitas que fizemos e nos contactos com as populações, persistem ainda sem as intervenções necessárias. Muitas delas são habitações ainda em zonas de risco elevado e correndo riscos, e por isso riscos elevados em futuras situações de fenómenos climáticos extremos que venham a ocorrer.
Portanto, a preocupação com a mobilização destas verbas naturalmente merecerá, mas aqui já não ao nível do Parlamento Europeu, mas ao nível da Assembleia da República, continuará a merecer a nossa atenção. Em relação, portanto, ao balanço do 20 de fevereiro, aos 3 anos de balanço, julgo que estas são as principais notas da visita de hoje, e ficam também já com as principais notas do que será a nossa intervenção ao nível do Parlamento Europeu em torno desta questão. E agora passava então a palavra à deputada Inês Huber, que irá dar conta do segundo grande tema da nossa jornada de hoje, que são as questões da cultura. Então, muito boa tarde a todos. Como o João estava a dizer, nós pretendemos fazer nesta visita enfim, uma radiografia dos problemas, ou dos maiores problemas que os agentes culturais sentem na região da Madeira. Na verdade, ainda depois desta conferência de imprensa, nós vamos ter aqui uma audição com agentes culturais, enfim, para eles nos darem conta desses problemas. Ainda assim, nós hoje fizemos já 2 visitas e aquilo que posso já anunciar é que nós visitámos dois espaços. Um primeiro foi o Centro Museológico em Machico, que é uma estrutura pertencente à autarquia de Machico, e depois, da parte da tarde, tivemos uma reunião com a direção do Teatro Experimental do Funchal. Eu penso que há uma nota que é comum a estas 2 visitas que realizei, é que, à semelhança daquilo que vai acontecer também no continente, a atividade cultural e também a atividade histórica, não é? A atividade patrimonial está hoje cada vez mais a viver sob o garrote financeiro, a viver subfinanciada, e muitas vezes aquilo que se vai fazendo parte apenas do voluntarismo e da boa vontade daqueles que hoje querem produzir e criar